Boa tarde, pessoal. Estamos aqui novamente para essa semana, onde a gente vai ter live hoje e amanhã, tá? E continuando sobre o assunto de bioestimuladores. Eu estava falando para vocês sobre o bioestimulador de hidroxapatita, sobre o Radiese, o Diamond, o Nutrex, várias marcas que existem, né? E aí eles vão vir nas suas devidas manipulações. Temos também os de laboratório. E aí eu estava falando para vocês sobre a questão de diluição e como é feita essa diluição. O que a gente precisa para fazer essa diluição? De entender o tipo de pele. Só recordando rapidamente com vocês. Se é uma pele mais fina, se é uma pele de uma paciente mais jovem, que já tem uma derme boa, uma espessura dérmica boa. Então, tudo isso é o que a gente precisa de colher de informação para saber se a diluição vai ser de 1 para 1, 2 para 1 ou 3 para 1, beleza? E saber também que para fazer volumização, sustentação, a gente vai usar o produto puro na camada justa óssea. E a questão da necessidade das 3 sessões de bioestimulador para a gente ter aquele resultado que a gente tanto deseja e almeja, tá? Agora a gente vai entrar nas contraindicações do bioestimulador de hidroxapatita. Normalmente a gente tem contraindicação aquele paciente que tem sensibilidade a algum componente na fórmula, né? Que é a hidroxapatita de cálcio. Temos também as contraindicações para gravidez, para lactantes, suscetibilidade a queloides, que também eu acho bem plausível essa questão da gente avaliar bem essa questão de queloide, porque a gente pode também fazer o bioestimulador de uma forma que a gente não faça perfurações na região central da face, faça só na lateral, usando cânulas maiores, que aí a gente evita que se dê algum processo de queloide seja na região central da face, tá? Doenças autoimunes é uma contraindicação para qualquer bioestimulador, do mesmo jeito que lactante e grávida também é uma contraindicação para qualquer bioestimulador. E problemas de coagulação sanguínea, na verdade, a gente vai ver se esse paciente ele faz uso de algum anticoagulante ou não e pedir ele para parar de tomar uns 2 dias antes, mas não é nada que seja uma contraindicação tão absurda, tá? Se o paciente parar de tomar o anticoagulante antes. E temos também, gente, quando a gente fala de hidroxapatita, nós temos um procedimento que a gente fala blend. Blend é uma mistura. Quando a gente quer tanto hidratar a região, dar volume na região e também bioestimular a região, a gente tem como fazer um blend. O que seria um blend? Seria uma mistura de hidroxapatita, tá? E nesse caso o indicado é o Diamond, é uma hidroxapatita mais leve, o Radiese é um pouco mais pesado. E aí você coloca 1 para 1 de hidroxapatita e de ácido hialurônico leve, porque você quer uma hidratação. E o leve, o de baixa reticulação, é que permite uma boa hidratação. Se for pesado, ele não vai dar tanta hidratação e só apenas volumização, tá? E aí você coloca 1 para 1 e também coloca o soro. Então vai ser, se a hidroxapatita vier 1,25 ml dentro de uma seringa, você vai colocar 1,25 ml de ácido hialurônico de baixa reticulação, né? E 1,25 ml de soro. Você vai manipular tudo isso, tá? Naquele misturador, naquela torneirinha, vai deixar bem homogêneo e usar esse produto para o objetivo que seria a hidratação e a bioestimulação. Se a gente parar para pensar, é claro que é um produto que é manipulado, né? Não é igual ao harmonicá, mas o harmonicá é um bioestimulador que ele também tem ácido hialurônico, só que aí o objetivo seria mais a volumização na questão do harmonicá. Esse blend seria mais uma hidratação, além do bioestímulo de colágeno. Então também é uma forma de que a gente pode ter aí para trabalhar, tá, no paciente. E aí a gente tem a manipulação, tá? A gente coloca tudo numa seringa de pelo menos 5 ml, a gente vai precisar de 2 seringas de 5 ml, e aqui eu vou passar para vocês, cadê o passador? Nesse vídeo aí, o que acontece? Você vai passar tudo para uma seringa com a torneirinha, transferidor, tudo para uma torneirinha. Com uma torneirinha a gente passa por uma seringa de 5 ml, tá? Então primeiro passa a hidroxapatita, depois passa o ácido hialurônico, depois o soro e vai manipular isso aí, deixando bem homogêneo.
Então, firma bem a torneirinha, né, nesse caso aqui, e vai manipular de um lado para o outro até ficar uma mistura homogênea para você conseguir trabalhar. Eu normalmente, eu não gosto de trabalhar com essa seringa que está aqui de 5 ml não, eu gosto de voltar com o produto para uma seringa de cristal, a seringa mesmo que veio a hidroxapatita ou ácido hialurônico, que ela tem uma maleabilidade melhor, uma injetabilidade melhor do produto e você tem como mensurar ali a quantidade que você vai injetar em cada região, que ela é mais marcada ali a cada 0,1 ml, tá? Então, é a que eu prefiro para poder estar utilizando. Nesse próximo vídeo, vocês vão ver que eu estou fazendo aí na região frontal, que apesar de não ter indicação, quando você dilui esse blend, você consegue um produto mais leve, até porque é um ácido hialurônico de baixa reticulação. E essa paciente precisava muito de uma hidratação nessa região, ela tinha rugas muito estáticas nessa região e o Botox não estava fazendo tanto efeito. Então, cabe a nós fazer fios, fazer o bioestimulador da maneira que dá ali para o paciente obter o resultado. E ela, como ela já tinha um processo de envelhecimento, a pele já era muito seca, ela precisava também de hidratação na região. Mas, gente, muito cuidado com a quantidade. A quantidade que você coloca nessa região é muito pequena, tá? Outra região que às vezes também a gente tem que mensurar a quantidade de bioestimulador de colágeno é na região aqui do risório. Aqui na comissura do lábio a gente sai o músculo risório. E esse músculo ele participa do sorriso. Então, se eu peso muito essa região com o bioestimulador, todo bioestimulador ele é pesado, então a gente tem que ter uma quantidade menor para estimular essa região. E normalmente essa região vai ficando muito flácida com a idade, tá? Por causa desse, vai caindo nesse sentido e aqui vai acumulando uma pele. E todo mundo incomoda com essa região. Só que a gente também tem que pensar em anatomia. Aqui a gente passa aqui o músculo risório. Eu não posso pesar esse músculo, senão vai interferir também no sorriso do paciente. Faço o bioestimulador? Faço. Mas aí eu posso diluir ele mais, tá? Nesse quesito aí eu posso estar diluindo mais e aplicando uma menor quantidade de bioestimulador nessa região. E conversar com o paciente, olha, vai ter uma melhora? Vai ter uma melhora, mas eu necessito de mais sessões porque eu tenho que acompanhar até para ver se isso aí não vai pesar o seu sorriso, tá? Então, tem como fazer e manipular uma quantidade, colocar uma quantidade menor de produto. Aí agora a gente tem aí antes e depois de um bioestimulador de hidroxapatita em pescoço, para vocês verem o quanto que melhora, o tanto que os cordões da região, que tá aquelas marcas de rugas tech-neck, né, melhoram nessa região do pescoço. Muita gente gosta muito de hidroxapatita no pescoço, porque é um dos bioestimuladores que tem, é o que menos produz volume, além também dos fios que não produz volume, tá? Então a gente tem uma segurança melhor nessa questão de bioestimulador no pescoço, porque ninguém quer pescoço gordo, né? A gente quer um pescoço mais esguio, mais fino, que é mais elegante, né? Um resultado de bioestimulador também aí dessa paciente, a gente fez com o F invertido nela, você vê que até o contorno da paciente melhora, tá? Ela fica com os contornos mais definidos, sem ganhar aquele excesso de volume que hoje em dia o natural está sendo mais belo, né? Então, eu acho que é sobre isso que eu tinha que falar sobre a hidroxapatita. Agora vamos falar sobre o Sculptra, sobre o Eleva, sobre o Estefil. São todos esses que eu estou citando, são bioestimuladores à base de ácido L-polilático, tá? E aí, cada um vai ter um tipo uma quantidade de miligramas dentro do vidro. Então, o Sculptra, por exemplo, que é o primeiro que a gente vai falar, ele é feito à base de ácido L-polilático e ele tem 150 miligramas de pó dentro de um vidro estéril. E para a gente diluir esse produto, a gente precisa de água de injeção ou água estéril, tá? E essa diluição também não é a mesma para tudo, tá? A gente também tem que avaliar o paciente. E para onde onde pode ser feito esse bioestímulo de colágeno? Face, pescoço, braços, glúteos, abdômen. Então tem várias regiões que a gente pode estar utilizando esse bioestimulador para ter uma melhora de flacidez, uma melhor espessura dérmica. Os resultados vão ser de estímulo de colágeno, de suavização de rugas, né? Principalmente aquelas rugas que estão mais profundas,
Se fizer em glúteos, nós vamos ter melhoras de celulite, né? Se fizer na face, a gente vai ter melhora daquelas rugas que estão ficando mais marcadas. Então, a gente consegue melhorar isso e o ideal, fazer até antes de marcar, para a gente retardar esse envelhecimento. E vai ter uma reestruturação da pele, aquela mesma coisa que eu falei para vocês na hidroxapatita, que melhora a espessura dérmica. Com o ácido L-polilático, a espessura dérmica também vai ter uma melhora, vai aumentar essa espessura dérmica, tá? E, como todo bioestimulador, a primeira coisa que vai acontecer é um processo inflamatório, tá? Vai ter um processo inflamatório onde vai ativar, induzir os fibroblastos a produzir novos fibroblastos, para a gente ter a neocolagênese, ter uma formação de colágeno do tipo 1, que é o que mais agrada e é o que mais precisamos na pele, tá? Que é o colágeno tipo 1. A formação de tecido de granulação fica em torno ali as esferas ficam em torno ali de 24 meses. Ou seja, se você aplica o ácido L-polilático, ele tem uma durabilidade de 24 meses. Mas para essa durabilidade, a pessoa tem que fazer as 3 sessões, como também eu falei sobre a hidroxapatita de cálcio. Então, essas sessões, elas devem ser intervaladas entre 30 e 45 dias, em média, tá? E o processo também de bioestímulo de colágeno acontece em 90 dias, ou seja, o bioestimulador que eu apliquei hoje, ele vai ter um resultado total com 90 dias. Só que nesse intervalo, eu já vou ter feito pelo menos uma segunda sessão de bioestimulador para mim ir somando esse resultado. Então, o que vocês têm que entender? Se o paciente faz uma sessão só de bioestimulador de colágeno, ele não faz a segunda, ou volta com um ano, ele já perdeu muito desse resultado da primeira sessão. Então, você nunca vai ter aquele resultado total que você poderia oferecer para o paciente. Então, o paciente ele tem que entender disso. Ele pode até escolher fazer uma sessão só, mas ele tem que entender que as 3 sessões são ideais para poder ter esse resultado, tá? Para fazer o preparo desse produto, a gente precisa de uma seringa, né? Normalmente de 10 ml, porque depende da quantidade de soro que a gente vai utilizar, de água estéril que a gente vai utilizar nesse preparo. A gente precisa de uma agulha 22G, tá? Precisa da água estéril e a gente vai pegar essa água estéril e colocar dentro do vidro do ácido L-polilático. Nesse caso, a gente está falando do Sculptra. A diluição ela pode ser de 6 a 12 ml. O que significa isso, gente? Significa que eu preciso de avaliar bem o meu paciente para saber o que ele precisa. Por exemplo, se eu vou fazer, para começar, se eu vou fazer um pescoço, são 12 ml de água estéril. Ele tem que estar bem diluído esse produto, tá? Tem que estar bem hidratado e bem diluído esse produto para aplicar, porque a pele do pescoço é mais fina. Então, o indicado é uma diluição de 12 ml de água estéril. Já 6, 8 ou 10 ml vai depender da pele do paciente. Por exemplo, se eu quero ganhar volume na face do paciente, e a pessoa tem uma estrutura dérmica boa e quero ganhar volume principalmente nessa região lateral, que realmente é a região que a gente perde osso, eu vou diluir esse produto em 6 ml de água estéril, tá? Agora, se eu quero um bioestímulo de colágeno de uma forma geral no paciente, um estímulo de colágeno em todas as regiões da face que eu posso aplicar, eu vou aplicar aí, eu vou diluir em 8 ml de água estéril. E 10 ml de água estéril seria para o paciente mais jovem. Eu tenho, por exemplo, um paciente de 35 anos de idade, que ainda tem uma boa quantidade de formação de colágeno. Eu não preciso de diluir o produto em 8 ml, eu vou diluir em 10 ml e aproveitar mais esse produto aí na face do paciente. Então, se vocês pararem para pensar, a quantidade de ml injetada, ela é grande, então o paciente vai ter um edema também maior, tá? Então, vocês têm que levar isso em consideração. A questão do preparo do produto, antigamente, a indicação era preparar ele pelo menos 24 horas, para ele ter uma boa hidratação, tá? E quanto melhor a hidratação, menor a intercorrência também. Agora, hoje em dia, pode-se diluir o produto na hora, manipular bastante ali, misturar bastante, balançando mesmo o produto vigorosamente e injetar no paciente. Então, sempre que eu estou com o vidrinho do Sculptra utilizando ele, eu sempre estou balançando ele. Peguei o produto, vou ali, vou injetar no paciente,
Injetei 1 ml, pego o vidrinho de novo, balanço novamente, pego mais produto e injeto aquele 1 ml no paciente. Então eu vou injetando de ml em ml, até para eu saber realmente dosar na seringa a quantidade de 0,1, 0,2 ml que eu esteja injetando ali. E aí agora já estão falando que já deu os 15 minutos, estão me cortando aqui. E aí eu vou continuar amanhã para falar para vocês sobre essa diluição, sobre a quantidade que se aplica em cada vetor ali de programação que vocês podem fazer no paciente, tá bom? Gente, obrigada. E lembrando vocês que amanhã a gente vai ter a live às 12h30 continuando sobre o assunto, tá bom? Obrigada! E vai estar com a live no YouTube também? Verdade, a live vai estar no YouTube. E aproveitem, tá? Porque a intenção é não deixar lá. Então entrem lá, assistam, porque eu não vou deixar todas as lives lá gravadas por longo tempo, tá? E fiquem de olho, que vamos ter novidades aí, porque em breve sairá um curso para vocês.